Olá, queridos. Meu nome é Maicon Cáceres e esta é a série Simplesmente Jesus. O tema dessa mensagem é: para quem iremos? Mas antes da mensagem, por favor, se inscreve aqui no canal e assine o sininho das notificações. E por favor, em algum lugar da descrição desse vídeo, você vai encontrar um link para baixar o e-book desta série. Baixe o e-book e leia as mensagens. Amém? Deus abençoe a sua vida. Abra sua Bíblia em João, capítulo de número 6, versículo de número 68. Diz assim: Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Vozes. Quantas vozes nós estamos ouvindo? Ou ainda, quantas vozes estão falando ao mesmo tempo? Gurus, mestres, especialistas, mentores. São tantas pessoas falando. E em nossa vida corrida, buscamos palavras que nos orientem sobre diversos temas. Gestão financeira, administração do tempo, qualidade de vida, espiritualidade. Muitas vozes que nos oferecem uma solução, um caminho. Muitas vozes que nos apontam uma direção. As palavras de Jesus foram consideradas duras demais para alguns dos seus seguidores. Quando eles ouviram Jesus dizendo: coma do meu corpo e beba do meu sangue, eles não puderam suportar o peso dessas palavras. Quem é este? Ou quem ele pensa que é? Ou que palavras duras demais? A verdade é que boa parte dos discípulos resolveu desistir. Decidiram abrir mão de seguir a Jesus. Mas Jesus estava falando sobre deixar de viver para que Ele pudesse viver neles. Como disse o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 2, versículo 20: E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas abrir mão das minhas convicções, abrir mão da minha vida, abrir mão dos meus relacionamentos, é duro demais para alguns. Ter de ouvir do Senhor que o que Ele espera de nós é que nós venhamos a negar a nós mesmos, negar os nossos desejos, abandonar a nossa vida de pecados e seguir após Ele. Mas estamos tão ocupados com alguns temas. Afinal, o que será do reino de Deus se não for a nossa teologia? Qual o futuro da igreja se não fosse a nossa erudição? Corremos para todas as direções, sem dar conta de que tudo o que precisamos está diante de nós. Está nas palavras de Jesus. Está no que Jesus nos ensina. Está em viver a vida de Cristo. Está em ter Ele como exemplo.
está em olhar para cima e saber que a nossa redenção está no Senhor, está em Cristo. Mas nós estamos assim, correndo de um lado para o outro, debatendo debates infindáveis, discutindo sobre a salvação. Estamos envolvidos demais em construir uma teologia pura. Nesse mesmo sentido, criamos regras e mais regras sobre a fé, sobre como se comportar, sobre como agir. Mas Pedro entendeu o sentido. Quando Jesus questionou: e vocês não vão desistir? E vocês não vão virar as costas? E vocês não acharam as palavras duras demais? A resposta de Pedro foi: para quem iremos? Para onde iremos? Quem seguiremos? E seguir uma ideologia, e seguir alguém, muitas vezes é motivado por uma convicção de um propósito para esta vida, para este plano, para o aqui e para o agora. São gurus, mestres, pensadores, é muita gente dizendo que você pode ser feliz hoje, que você pode ser rico hoje, que você pode ter vida saudável aqui. Mas o que Jesus oferece é totalmente o contrário. Ele diz, em Mateus capítulo 10, versículo 34, não cuideis que vim trazer a paz à terra, mas vim trazer espada. O que ele está dizendo é: quando você decide me seguir e ouvir as minhas palavras e entender o que eu digo, você vai entrar em confronto com opiniões alheias, com ideologias alheias. Mas afinal, entenda, eu não vim trazer paz, mas guerra. Guerra do espírito contra a carne. Guerra do santo contra o profano. Guerra entre o impuro e o puro. Guerra entre o pecado e a santificação. Talvez você queira uma vida mais light. Talvez você queira uma vida mais tranquila. Então não é o cristianismo que você deve abraçar. Porque o cristianismo, ele traz confronto. O cristianismo deixa as pessoas desconfortáveis. E foi o que alguns seguidores de Jesus perceberam. Eles viram os milagres, eles viram as curas, eles viram Jesus alimentando multidões, mas quando as palavras confrontaram o seu ego, eles disseram não, não é possível segui-lo, não, eu não vou abrir mão das minhas convicções. E todos os dias, aquele minuto de ateísmo bate em nosso coração. Vamos falar a verdade? Vamos ser sinceros?
mesmo o crente com maior fé, diariamente, diante das lutas e dificuldades dessa vida, ele é confrontado pela dúvida. Tomé viu Jesus chamar o amigo Lázaro para fora. Tomé viu o cego voltar a ver. Tomé viu o aleijado de nascença ser curado. Mas acreditar que o mestre era capaz de ressuscitar no terceiro dia, isso não. Acreditar que ele era capaz de dar vida eterna, isso gera dúvidas. Então ele disse: eu só creio vendo. E Jesus se apresenta e diz: então veja, toque. Pedro teve o seu momento. Ver o mestre sendo carregado para a cruz, apesar de ter dito que não o negaria, era demais se colocar naquela posição, era demais enfrentar aqueles que estavam castigando a Cristo. Então ele prefere negá-lo, ele prefere virar as costas, ele prefere abandonar os 3 anos de discipulado. Mas quando no mar ele volta a pescar, e ele vê na praia o mestre o chamando, a Bíblia diz que ele percebe que estava nu, se joga no mar e se apresenta a Cristo e pede perdão. Eu creio na cura, eu creio no milagre, eu creio num Deus que opera maravilhas, eu creio em um Deus que é capaz de restituir vidas, de salvar viciados em drogas e libertá-los. Mas crer na vida eterna, mas crer que nós estamos aqui de passagem, mas crer que existe um futuro para nós, aí é outra coisa. Mas Pedro olha para Jesus e diz: para quem iremos, se só tu tens as palavras da vida eterna? Gurus, pensadores, professores, cada um pode te dar a orientação para você resolver esse problema na sua vida. Cada um pode te dar a fórmula mágica para você ter uma saúde de ferro. Mas só um pode te oferecer salvação. Só um pode te dar vida eterna. Só um pode olhar para você e dizer: existe vida após a morte, e ainda que você morra, aquele que morrer e que vive, crê em mim, ainda que morra, ele viverá. Mais do que isso, não se preocupe com as promessas que ainda não se cumpriram. Não se preocupe com o teu futuro de sonhos que você está construindo. Não ande ansioso em tentar saber se vai acontecer ou não. Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 20: porque todas quantas promessas há de Deus, recebem um sim em Jesus, e por Ele o amém, para a glória de Deus por nós. Jesus é o cumprimento de todas as promessas.
Jesus é o sim de Deus para você. Se seus sonhos ainda não se realizaram, não se preocupe. Ele tem sonhos ainda maiores. E o que são sonhos, se não pensamentos acordados? E Deus diz: os meus pensamentos que eu tenho a respeito de vocês são para dar a vocês o fim que vocês esperam. E Ele diz: os meus pensamentos são muito maiores do que os pensamentos de vocês. E não querendo ser um pregador motivacional, mas deixa eu te dizer, Ele está te dizendo que os sonhos dEle para a sua vida são muito maiores. Quem você vai seguir? Para quem você vai ir? Eu te apresento a Cristo, que tem muito mais do que palavras vazias. Ele traz palavras da vida eterna.